Olá, eu moro no Texas. O meu nome é Andrew. Eu moro na zona rural em um pequeno rancho junto com a minha mãe. Desde criança eu sempre gostei de morar em roça. Já morei na cidade com meu pai, mas eu nunca gostei. O clima da cidade me deixa triste. Além do mais, a zona em que eu vivo, você pode dormir com a porta destrancada sem preocupação. Uma certa vez, quando eu tinha 17 anos, uns amigos me convidaram para ver o jogo do Chicago Bulls. O pai de um deles ia fazer um churrasco para ver o jogo. Eu aceitei o convite. O jogo seria sábado às 7 horas da noite. No dia marcado eu peguei o carro da minha mãe, um veículo 4x4, e fui até a casa do meu amigo, e lá eu encontraria o resto da turma. O local de encontro era uma fazenda, e lá vimos o jogo, comemos churrasco e depois ficamos conversando até altas horas. Foi uma noite bem divertida, porém as coisas iriam ficar terríveis depois das 10 horas. Eu decidi voltar para casa. A distância entre a fazenda onde eu estava até a casa da minha mãe era de uns 5 quilômetros, creio eu. Eu vinha dirigindo tranquilamente pela estrada de terra. De ambos os lados havia somente descampado ou plantações das outras fazendas que tinha por ali. Foi quando ao longe os faróis do carro iluminaram um vulto negro na beira da estrada. Eu pensei que fosse algum cavalo ou boi. Eu reduzi a marcha e vim me aproximando lentamente daquele animal que estava de costas para mim. Em certo momento, aquele animal fez algo que não sai da minha cabeça até hoje. Ele se virou para mim e ficou em pé sobre suas duas patas traseiras. Eu vi que ele estava mordendo uma ovelha. Eu quase tive um infarto quando eu vi aquilo. Tinha mais de 2 metros de altura aquele bicho. Naquele momento eu percebi que aquilo não era um boi, um javali ou um cachorro. Eu pude ver que aquele animal tinha pelo meio acinzentado que dava um aspecto ainda mais amedrontador. Tinha olhos vermelhos que brilhavam e ele estava devorando uma ovelha. Eu acelerei o carro com tudo e passei por aquela besta. Para minha sorte, aquela coisa não veio atrás de mim. Eu pude ver pelo retrovisor que ele ficou parado lá me observando. Parece que ele estava mais interessado em degustar a ovelha. Quando eu cheguei em casa, eu contei tudo para minha mãe. Porém, ela, balançando a cabeça, me disse que eu apenas vi um cachorro. Eu demorei a pegar no sono naquela noite, pois eu estava tentando entender aquilo que eu vi. No dia seguinte, lá para as 9 horas da manhã, eu resolvi ir no local em que eu vi aquele ser. A partir desse ponto, as coisas começam a ficar cada vez mais esquisitas. O local onde eu vi aquele bicho estranho ficava quase em frente a uma fazenda. Eu desci do carro procurando o que restou daquela pobre ovelha, mas eu não vi nada. Não havia nem mesmo vestígio de sangue. Aquilo já foi muito estranho. Eu resolvi falar com o dono da fazenda e avisá-lo que talvez ele pudesse ter perdido alguma de suas ovelhas. Ele me atendeu na porteira, e após eu explicar o que aconteceu, eu percebi que ele ficou nervoso, parecia preocupado. Ele pediu que eu entrasse. Eu fui até ele a uma parte perto da casa de ferramentas. Eu vi algo que não era comum nas fazendas daquela região. Eu vi uma grande jaula, e dentro dela correntes grandes e muito grossas. Eu me perguntei por que ele tinha aquilo em sua fazenda. Parecia que era feita para algum rinoceronte, era algo muito grande. Quanto mais eu falava, mais ele ficava nervoso. Parecia que ele estava preocupado por eu ter descoberto algum segredo seu. Ele começou a conferir as ovelhas e, de fato, deu falta de uma. Nesse momento, ele pediu que eu fosse embora e não comentasse isso com ninguém. Ele até me ofereceu dinheiro para me ficar calado, mas eu falei que não queria o seu dinheiro. Eu apenas queria alertá-lo. Aquela situação me deixou ainda mais confuso. Aquele homem tinha um comportamento estranho. E eu sei que ele tinha algo a ver com aquele monstro que eu vi na noite passada. Hoje, após escutar vários relatos de terror, eu arrisco a dizer que eu vi um lobisomem naquela noite. E depois desse dia eu nunca mais andei de noite naquela região. Obrigado por ouvir o meu relato. Boa noite. Olá, eu prefiro não revelar o meu nome, mas eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo no Kansas, em um acampamento. Acampamento de verão há muito tempo esquecido, conhecido como Camping Mushroom. Eu decidi acampar nesse camping sozinho para aproveitar as férias de verão.
Eu fui sozinho, pois eu tinha acabado de me separar da minha ex-namorada. Esse antigo camping era o meu lugar favorito para as férias, pois eu acampava ali com os meus pais e os meus avós. Eu saí de minha casa com todos os equipamentos de camping dentro do meu carro. Eu dirigi por um percurso de 60 quilômetros até chegar nesse camping. Em um certo momento, eu parei em meu carro para abastecer na metade do caminho. Eu aproveitei para comprar alguns itens em uma loja. Teve algo que me chamou a atenção. Havia um cara do lado de fora. O cara me olhava fixamente e aquilo começou a me incomodar muito. Porém, eu decidi não dar bola para aquele cara e seguir viagem. Finalmente eu cheguei no camping e comecei a armar a minha barraca. Eu deixei o meu carro a uns 100 metros e comecei a caminhar bosque adentro. Eu estava sozinho, não havia ninguém. Todos da minha cidade preferiram viajar para Disney ou qualquer outro destino. Pouco a pouco as pessoas deixavam de acampar naquele local. Eu passei o dia de maneira agradável. Havia um lago, eu aproveitei para dar um mergulho e relaxar. Eu estava praticamente sozinho e podia estar em paz. Para mim estava um clima agradável e perfeito. À tarde eu aproveitei para tirar um cochilo e devo ter acordado lá para as 5 horas da tarde. Eu comecei a buscar lenha para fazer uma fogueira. Enquanto eu coletava pedaços de madeira, eu comecei a escutar os meus passos nas folhagens, ecoando pelo bosque, mas algo me chamou a atenção. Parecia que não era somente os meus passos que ecoavam naquele bosque. Eu tive a impressão de escutar passos de mais alguém. Eu parei de caminhar e tudo estava em silêncio, exceto pelos cantos dos pássaros que ecoavam ao longe. Eu voltei a caminhar, juntando alguns pedaços de madeira, quando eu escuto de novo passos que pareciam vir do lado leste. Eu parei e perguntei gritando se havia alguém mais naquele lugar. Como resposta, eu escutei passos que correram e pareciam se distanciar mais e mais de mim. Eu pensei que talvez fosse algum cervo que estava naquele bosque e se assustou com o meu grito. Pouco a pouco a luz foi dando lugar à escuridão. Aquele lindo bosque agora tinha uma aparência sinistra e havia bastante neblina. Eu acendi a minha fogueira e fiquei ali sentado me aquecendo e tocando um pouco de violão. Porém aquela tranquilidade foi rompida por um grito de dor. Foi um grito forte e assustador. O mais estranho é que eu estava escutando sons no bosque. Sons de grilos, aves e alguns animais noturnos. De maneira bem discreta, mas se podia escutar. Mas quando aquele grito ecoou, tudo ficou em um total silêncio sinistro. Eu deduzi que aquele grito não estava longe. Alguém poderia estar precisando de ajuda. Então eu decidi verificar o que era. Eu trouxe uma lanterna e também trouxe comigo um óculos de visão noturna. Eu preferi utilizá-los, pois se eu usasse a lanterna, eu acusaria a minha posição. Eu poderia ser um alvo de algum maníaco ou algum ladrão ou qualquer outra coisa do tipo. Eu coloquei os óculos e fui caminhando até aquele grito. Eu me movia lentamente na escuridão e mais uma vez eu escutei outro grito. Eu percebi que estava no caminho certo e estava me aproximando daquela pessoa que gritava. Talvez estivesse precisando de ajuda. Após caminhar, eu avistei ao longe o que parecia ser uma pessoa. Ela estava agachada e se tremia bastante. Eu tirei os meus óculos e acendi a lanterna, vendo aquela pessoa que parecia estar passando mal. Mas esse foi o meu grande erro. Após acender a lanterna, eu foquei a luz naquela pessoa e lhe perguntei se precisava de ajuda. Aquela pessoa se virou e vi que era um homem. A partir desse ponto do relato, eu sinto o total calafrio para descrever o que era o início do meu pesadelo. Aquela pessoa se virou para mim e eu levei um susto ao ver que era um homem, o mesmo cara estranho que estava na rodovia me olhando fixamente quando eu parei para abastecer o meu carro. Eu me perguntei como ele conseguiu chegar ali. Eu perguntei de novo a ele se ele estava bem, porém ele deu um grito e disse: "Saia do meu território." Olha, foi um grito sinistro. Aquilo já não era mais um grito humano. Parecia um búfalo engasgado ou tentando falar alguma coisa. Aquele grito esfriou totalmente a minha alma. Aquele cara começou a aumentar de tamanho, as suas pernas esticarem e se dobrarem. Ele se tremia todo, seu maxilar parecia estar se deslocando. Eu fiquei em choque vendo aquilo, não acreditando ao mesmo tempo.
Eu nem quis ficar ali para ver até onde aquilo ia dar. Eu comecei a sair correndo. Eu corri como nunca. Aquela criatura ou bicho iria me alcançar logo. Eu comecei a subir em uma árvore bem perto da minha barraca. Eu subi bem alto. Foi quando eu escutei o que parecia um animal quadrúpede chegando perto da barraca. Parecia que estava chegando um touro. Eu nem precisei usar os meus óculos de visão noturna para ver aquilo. Com a luz da fogueira que eu fiz, eu pude ver um animal enorme com orelhas de morcego, focinho de cachorro, umas pernas traseiras fortes como as de um canguru, porém os seus braços eram magros e meio atrofiados. Aquilo chegou bem perto da barraca e começou a farejar. Eu sabia que aquela coisa estava me procurando. Aquilo rasgou a barraca e começou a bagunçar tudo. Aquele monstro se colocou de pé e começou a farejar o ar como se fosse um cão. Eu pude ver a sua cara esquisita que tinha dentes que pareciam não se encaixar na sua mandíbula e tinham olhos totalmente negros e grandes. Foi uma cena que me causa pesadelos até hoje. Aquele bicho com raiva deu um urro e saiu correndo. Eu não tive coragem de descer daquela árvore para correr até o meu carro e fugir. Aquele bicho com certeza me pegaria. Para minha surpresa, aquele animal aparecia andando em duas patas perto de onde eu estava. Ele olhava de um lado para o outro. Eu percebi que ele estava esquadrinhando o bosque, pois sabia que eu estava ali. Ele fez isso a noite inteira. Quando finalmente amanheceu e o sol começou a raiar, eu não vi mais aquela besta. Mesmo já estando claro, eu tinha medo daquele lunático aparecer, ainda que fosse na forma humana. Porém, eu estava muito cansado. Minhas costas e pernas doíam. Eu não aguentava mais ficar na mesma posição naquela árvore. Eu desci tentando não fazer barulho e comecei a procurar minha carteira e a chave do meu carro em meio a tanta bagunça. Quando eu finalmente encontrei, eu saí correndo até o meu carro, deixando todo o resto para trás. Eu me senti aliviado quando eu entrei no meu veículo e dirigi até a rodovia. No meio do caminho eu ainda vi uma viatura da polícia, porém eu estava com tanto medo que eu pensei que eles não iriam acreditar. Tudo o que eu mais queria era chegar em casa e estar a salvo. Esse fato aconteceu comigo há uns 10 anos atrás e me traumatizou. E desde então eu nunca mais fui para bosques e acampamentos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Aconteceu exatamente com o meu bisavô na Paraíba, lá para a década de 60. Meu bisavô era vaqueiro. Ele trabalhava em uma fazenda no interior do estado. Ele se chamava Afonso. Na época ele morava com minha bisavó. Deveria ter os seus 30 e poucos anos. Eles moravam em um pequeno casebre de taipa. Para quem não sabe, são casas feitas de barro em uma estrutura de madeira. E o telhado geralmente é feito de folhas de palmeiras. Afonso e minha bisavó já tinham 2 filhos, que no caso eram os meus avós. Ele conta que a fazenda que ele trabalhava tinha bastante cabeças de gado, cavalos e porcos. Afonso era muito querido pelo dono da fazenda e era uma pessoa de extrema confiança. Houve uma certa vez que um outro fazendeiro apareceu lá na fazenda e queria falar com o patrão de Afonso. Eles conversaram bastante e o chefe de Afonso vendeu umas cabeças de gado para o outro fazendeiro. Depois que aquele homem foi embora, o fazendeiro chamou Afonso e pediu a ele que levasse uma certa quantidade de bois até a fazenda daquele visitante, pois aqueles bois agora lhe pertenciam. Meu bisavô relata que era por volta de 10 horas da manhã. A fazenda era longe. Ele teria que cavalgar bastante. Afonso então chamou um outro boiadeiro, e ambos em seus cavalos conduziram a boiada até a outra fazenda. Antes dele sair, ele avisou a minha bisavó que iria se ausentar e chegaria só à noite. Ali se foi Afonso com seu outro companheiro de boiada. O sol estava quente. Eles fizeram uma jornada em meio ao sertão. Após vários quilômetros percorridos, ambos chegaram na fazenda.
Entregaram os bois e o dono daquela fazenda ofereceu ao meu bisavô e seu companheiro um prato de comida. Ambos aceitaram a refeição de bom grado. O fazendeiro ofereceu também um quarto para que ambos pudessem dormir e voltar no dia seguinte. Afonso e seu amigo disseram que não podiam, pois não avisaram o patrão, e Afonso tinha prometido que retornaria naquele mesmo dia. Como naquela época não existia celular ainda, não dava para avisar. Após descansarem, ambos montaram em seus cavalos e começaram sua viagem de volta para a fazenda. Isso já era quase por volta das 5 horas da tarde, segundo conta Afonso. Eles fizeram um percurso em uma região de Caatinga. Com o passar das horas, a noite caiu. Eles tiveram que fazer sua viagem no escuro, porém a lua iluminava o caminho deles. Meu bisavô relatou que era noite de lua cheia e que ele estava prestes a ver algo que nunca mais ele se esqueceu. Em um certo momento, enquanto ambos conversavam, os seus cavalos começaram a ficar agitados. Pareciam nervosos, com medo de alguma coisa. Ambos boiadeiros tentavam controlar os animais, mas eles pareciam acuados, com medo de alguma coisa. Afonso, desconfiado, já pôs a sua mão em cima da arma que ele levava na cintura. Afonso relata que começou a escutar barulhos no meio da caatinga. Parecia que alguém se movia entre a vegetação e quebrava os galhos secos. Afonso e seu companheiro ficaram alerta. Foi quando, de repente, atrás deles saiu uma pessoa, porém tinha um aspecto físico muito estranho. Ele tinha cabelo de fogo. Literalmente sua cabeça estava em chamas. Os seus olhos eram muito vermelhos. Seus pés eram virados para trás. E o detalhe que mais chamou a atenção era que aquele ser tinha braços escamosos, como se fosse de um jacaré, e suas mãos tinham garras grandes. Aquela coisa andou e ficou a uns 5 metros deles, no meio do caminho, olhando para eles, e rangeu seus dentes que pareciam grandes, mas podres. No susto, o seu companheiro, ao ver aquela coisa horrível, sacou a arma e quis atirar naquilo, mas o meu bisavô, impedindo-lhe, lhe disse: "Não atira, isso não é coisa boa, melhor deixar quieto e correr." Foi exatamente o que eles fizeram. Mesmo estando em cavalos, meu bisavô conta que aquele ser estava seguindo eles por dentro da caatinga. Aquilo durou uma boa parte do caminho. Meu bisavô ficou impressionado o quão rápido era aquele ser. Às vezes, ele viu uma bola de fogo se movendo bem rápido entre a vegetação seca. Quando ele estava quase chegando na fazenda, aquela criatura deixou eles e meu bisavô disse que não viu mais nada. Após eles chegarem, meu bisavô foi para casa, tomou um banho e foi dormir. Já era quase meia-noite, mas ele não conseguiu pregar o olho, pois ele não sabia o que foi aquilo que ele viu. Pelas características físicas, parece ser um curupira ou até um caipora, mas até onde eu sei, esses seres só aparecem em matas ou florestas. Eu nunca ouvi falar de aparecer em pleno sertão. Afonso não soube definir aquilo, mas foi algo horrível de se ver. Ele relatou que foi como ver o próprio coisa ruim. Ele contou para minha bisavó e os meus avós, e essa história foi passando de pai para filho. Segundo os meus avós, dava para ver a seriedade e o espanto nos olhos do meu bisavô. Ele conta esse caso sem pôr e nem tirar, de uma maneira muito simplória. Já faz bastante tempo que ele faleceu, mas em memória dele, eu gostaria que você pudesse narrar esse caso, que é muito atípico. Boa noite. Aqui na Suécia foi noticiado em 2019 que um youtuber que fazia vídeos em lugares supostamente assombrados teve uma experiência horripilante. No interior do país existe uma igreja antiga e misteriosa e que está abandonada praticamente há muitos anos. Dizia-se amaldiçoada, conhecida por sua atmosfera inquietante e histórias arrepiantes que causavam arrepios nas espinhas daqueles que ousavam entrar. Enquanto a lua pairava cheia e radiante em uma noite fatídica,
Um incidente aterrorizante se desenrolou dentro das paredes sinistras da igreja. Os habitantes da cidade sempre foram avisados para não se aventurarem perto da igreja, principalmente em noites de lua cheia, pois acreditava-se que nela despertava a antiga maldição que assombrava o local. No entanto, um jovem que vou chamá-lo aqui de Samuel, um youtuber em busca de mais cliques, nunca resistiu à tentação de explorar territórios proibidos. Quando a noite de lua cheia lançou um brilho sinistro sobre a cidade, Samuel viu-se atraído para ir à misteriosa igreja. Com sua câmera, uma lanterna, o coração batendo e a adrenalina correndo em suas veias, Samuel se aproximou furtivamente do antigo prédio. O som de seus próprios passos ecoando alto na quietude da noite. Enquanto ele abria as portas crepitantes, uma rajada fria de vento varreu, arrepiando-o até os ossos. O interior mal iluminado da igreja o saudou com um pressentimento. Pouco visível entre os bancos, Samuel notou uma figura sombria que estava sentada perto do altar. O medo apertou-lhe o coração, mas a curiosidade empurrou-o ainda mais para dentro da igreja. A cada passo que dava com a ajuda de sua lanterna, ele viu as feições macabras da figura que estava à sua frente. Dedos alongados parecidos com garras, pelos emaranhados, olhos âmbar brilhantes que atravessavam a escuridão, e uma cabeça de cachorro semelhante a um pastor alemão. Aquela criatura percebeu a presença do Samuel. Aqueles olhos eram aterrorizantes. Um rosnado baixo ressoou da figura monstruosa à sua frente. Um uivo de cortar o coração rasgou o silêncio enquanto o brilho da lua se intensificava, iluminando a criatura em todo o seu horror. Um lobisomem horrível. O pânico tomou conta das veias de Samuel enquanto ele tentava escapar. Porém, para sua má sorte, as portas se fecharam devido ao forte vento que estava naquela noite. Ele não conseguiu abrir a porta, pois estava emperrada, prendendo-o dentro da igreja junto com aquela criatura. O lobisomem, agora imponente e rosnando, avançou em sua direção com garras afiadas para tentar atacá-lo. Samuel tremeu. Sua única esperança era que alguém, qualquer um, ouvisse os seus gritos desesperados de socorro. Ele começou a correr entre os bancos para tentar se esquivar do lobisomem, mas já estava sendo quase alcançado. Foi quando ele viu uma escada que leva até um andar superior. Ele subiu a escada e a fera veio atrás. Então, em um ato de desespero, ele teve que se jogar contra uma janela que tinha um vitral. Ele caiu de uma altura de quase 5 metros e quebrou uma perna. Ele se levantou com muita dificuldade e, mancando, foi pedir ajuda na cidade. Ele ainda viu o lobisomem o observando da janela. Ele perdeu a sua câmera e o registro que fez daquela criatura, mas ele afirma que aquela igreja esconde o lobisomem. Até onde se sabe, em textos que eu pesquisei na internet, a polícia proibiu o acesso de qualquer pessoa no local desde então. Eu estou enviando esse caso para o canal e agradeço muito se você puder narrá-lo. Até mais. Saudações, eu me chamo Ashley. Eu sou canadense. Eu estou enviando esse relato sobre algo sobrenatural e que a polícia daqui faz de tudo para esconder. Eu e meu namorado, ano passado, fomos de férias para a cabana do pai dele, em um bosque. Saímos da cidade depois do almoço. Iríamos chegar ao final da tarde. Após dirigirmos por uma rodovia, entramos em uma estrada de terra. Já estava praticamente escuro. Em um certo trecho nós vimos algo no mínimo curioso. Vimos um veado morto na beira da estrada. Passamos bem devagar com o carro. Com a ajuda dos faróis do veículo, nós vimos que o animal recém foi atacado. Quando passamos com o carro bem do lado, nós vimos que a barriga do animal estava aberta. Avançamos com o carro e vimos em um campo à nossa direita, um pouco longe, um grupo de veados que corria de um bicho de coloração muito escura, e seu corpo era deformado.
Nós vimos que não era um urso. Aquilo não era algo normal. Aquele bicho tinha garras muito grandes e estava atacando um dos veados e com apenas um braço lançou o animal ao longe. Ao vermos aquilo, meu namorado acelerou de medo e chegamos na cabana. E já fomos fechando tudo e trancando as portas e janelas. As horas foram passando até que fomos dormir. Quando foi de madrugada, escutamos tiros e uma movimentação muito estranha do lado de fora. Eu e meu namorado acordamos e vimos que havia vários carros de polícia e pareciam estar caçando alguma coisa. Eu acho que deveria ter mais ou menos uns 100 policiais naquele local. Um deles bateu na porta da nossa casa. Meu namorado foi atender. Um dos policiais perguntou se nós morávamos ali e o que fazíamos ali, e perguntou também se vimos algo estranho. Meu namorado disse que era uma cabana de férias de seu pai. O policial diretamente pediu que arrumássemos nossas coisas e fôssemos embora imediatamente. Não era seguro estarmos ali, assim disse ele. Nós não entendemos, mas tivemos que obedecer. Após colocar tudo no carro, saímos e vimos que a polícia isolou boa parte do bosque. Eles nos mandaram seguir um caminho alternativo para sair do bosque e assim chegar na rodovia. Eles nos mandaram seguir um caminho alternativo para não passar perto do bosque. Meu namorado disse que isso nunca aconteceu e alguma coisa muito grave estava acontecendo para que a polícia estivesse ali e até nos pediu para ir embora. Porém, nada me tira da cabeça que foi devido àquela criatura que vimos. Creio que aquilo poderia ser um dogman, um lobisomem, um skinwalker, seja lá o que for. Mas aquilo não era desse mundo. De alguma forma a polícia sabe da existência dessa coisa e tinha um estranho interesse por aquela criatura.